Deixa eu trazer a Jussara Soares, que está aí em Brasília também, e tem uma pergunta para o ministro dos Transportes, Renan Filho. Jussara Soares, bem-vinda, boa tarde. A pergunta para o ministro. Boa tarde, ministro, meus colegas aqui, todos que nos acompanham. Ministro, obrigada pela entrevista. Estava acompanhando aqui as suas respostas aos meus colegas e me lembrei um detalhe aqui. Nos últimos tempos, os ministros que têm participado ativamente das discussões sobre corte de gastos diziam que o presidente Lula precisava ser convencido. Ele já foi convencido, afinal de contas, porque a sensação é que essas reuniões se alongam há semanas e não vem uma resposta definitiva. O presidente Lula foi convencido? Só para emendar nessa pergunta também, que lições a vitória de Donald Trump deixa aqui para o governo Lula para 2026? O presidente Lula, historicamente, sempre caminhou com o equilíbrio fiscal em todos os seus governos. Por isso é que da outra vez ele atingiu o grau de investimento e por isso tem chance de atingir novamente agora. Então eu não acho que o presidente Lula precisa ser convencido quanto à necessidade de buscar o equilíbrio fiscal. Os ministros, quando dizem isso, que ele precisa ser convencido, é de qual caminho seguir, porque tem vários caminhos a seguir. Ele precisa observar como ele garante o equilíbrio fiscal, por um lado, tendo o menor custo político do outro. Naquele exemplo que eu usei da mãe de família, ela teria que explicar a um dos filhos por que naquela semana ela não comprou aquele produto. A resposta que o Yuri deu poderia ser até uma alternativa, dizer que não comprou naquela semana porque não ia fazer bem para a saúde de um dos filhos, então na outra semana ela podia atender o pedido dele. O presidente é convicto quanto ao equilíbrio fiscal. Não sou eu que estou dizendo isso, é a história do presidente Lula. Ele fez isso em todos os mandatos, assumiu isso como compromisso neste mandato, inclusive na eleição. Votou o novo arcabouço fiscal no começo do governo e agora está fazendo um esforço no sentido do equilíbrio fiscal. Agora, o que divide, que precisa de convencimento, é qual caminho, porque tem várias propostas que estão sobre a mesa e ele tem que escolher aquelas que garantem a sustentabilidade fiscal do país com o menor custo político, para depois explicar ao cidadão por que ele tomou essa decisão. E sobre o Donald Trump, que a Jussara perguntou, ministro? Sobre a eleição de Trump, eu acho que a eleição nos Estados Unidos, desde a primeira eleição do Trump, passando pela eleição do Biden, quanto essa, tem sido eleições muito divididas, né? Então, assim, eu acho que ele vence a eleição muito mais pelas dificuldades que Biden teve de convencer o cidadão americano de que vinha fazendo um bom governo, do que pelos méritos próprios ou méritos do governo anterior dele, porque ele próprio já tinha perdido a eleição anteriormente. Então eu fico mais preocupado com o que significa para o mundo, porque a eleição de Trump ela gera incerteza, como escrevi no artigo. Gera incerteza por quê? Porque ele, apesar de ser de direita, ele deseja fazer um governo protecionista, que vai elevar barreiras dos Estados Unidos para reduzir o consumo internacional do país e facilitar as vendas dos seus próprios produtos domesticamente. Isso amplia incertezas mundo afora, reduz o comércio internacional, deixa o comportamento do dólar mais imprevisível e cria dificuldades econômicas. Então, os próximos dias e os próximos meses, eles são meses importantes, sobretudo depois que o Trump assumir, porque, a meu ver, eles exigem mais agilidade ainda, mais urgência para as medidas econômicas no Brasil, para que a gente atravesse esse período de incerteza derivado da eleição de Trump com tranquilidade.